Eu quero tratar com os senhores hoje dos atributos essenciais da obrigação. Os atributos essenciais da obrigação estão situados no contexto dos requisitos da tutela executiva, não é? Dentro dos requisitos da tutela executiva, nós vimos o título executivo, a exigência de título executivo, e eu falei, olha, o título executivo ele tem nele representado uma obrigação. O que se visa satisfazer em juízo é justamente uma obrigação. E essa obrigação ela deve também conter alguns atributos que são essenciais para que se possa desenvolver a atividade executiva. Que atributos são esses? São os atributos da certeza, da liquidez e da exigibilidade. Então, certeza, liquidez e exigibilidade. Exigibilidade. Significa dizer, portanto, senhores, que a obrigação que é consubstanciada, que é representada no título executivo, ela deve ser certa, líquida e exigível. Esses atributos, eles se referem, uma vez mais, eles se referem à obrigação e não ao título. Era, inclusive, um equívoco crasso que constava do Código de 73. No Código de 73, atribuía-se essas exigências de certeza, liquidez e exigibilidade ao título. O título não deve ser certo, líquido e exigível. Isso são exigências da obrigação. E, nesse sentido, caminhou melhor o legislador de 2015. Eu vou até trazer aqui, ó, em uma visão mais ampliada, o artigo 783. Uma visão mais ampliada para que possamos nos situar a algo que eu dizia atrás. Esses atributos da obrigação se inserem no contexto dos requisitos da tutela executiva como um todo. Na aula passada, nós fechamos a análise dos títulos executivos, que tem como espécies o título executivo judicial, artigo 515, que nós vimos há umas 2 aulas atrás, e na aula passada nós estudamos o artigo 784, que está logo depois desse aí, portanto. 784, que trata do título executivo extrajudicial. Então está nesse contexto. E olha o que o 783 diz. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Não é o título que deve ser certo, líquido e exigível. Título de obrigação. Então, no título deve ser representada uma obrigação, e esta obrigação deve ser certa, líquida e exigível. Qual é a finalidade da certeza, da liquidez e da exigibilidade? A precisa finalidade aqui é a identificação da obrigação. Então, a finalidade principal aqui é a identificação da obrigação. Lembrando sempre que a tutela executiva ela tem mesmo como finalidade a satisfação de uma obrigação. Então é um pressuposto lógico que se possa identificar a obrigação a ser satisfeita em juízo. O artigo 786 ele trata também de uma referência que se faz a esses atributos. Vejam, a execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Ali, esse dispositivo me parece ainda mais amplo e abrangente,
porque ele trata ali do inadimplemento, né? Da não satisfação de uma obrigação, da certeza associada a uma obrigação, da liquidez da obrigação, da exigibilidade da obrigação e do fato de que a obrigação deve ser representada, consubstanciada em um título executivo. É um bom dispositivo, bem didático. Bom, o que significa, senhores? Vamos ver cada um desses atributos. O que significa a certeza da obrigação? Certeza da obrigação consiste na exata definição, na perfeita identificação de quais sejam os elementos da obrigação. Sejam os elementos subjetivos, sejam os elementos objetivos dessa obrigação. Elementos subjetivos, credor e devedor. Elementos objetivos, natureza, espécie da obrigação, o seu objeto, vencimento, eventual condição. Né? Natureza e espécie, aí é uma questão até associada ao direito material, uma curiosidade que há entre as espécies de obrigação. No direito material, como é que os senhores estão acostumados? Não sei se nós tratamos disso, eu acho que não. Não falamos disso, não. No direito material, quais são as obrigações? As obrigações são de fazer, não fazer e dar. A obrigação de pagar quantia, né? A obrigação de pagar dinheiro, está inserida na obrigação de dar dinheiro. Mas isso no direito material, é assim que se classifica. No direito processual, as espécies de obrigação são essas aqui, ó. Fazer ou não fazer. Como é que eu botei vírgula, né? Entrega de coisa. Entrega de coisa e pagar quantia. No direito material, fazer, não fazer, dar. No direito processual, fazer ou não fazer, entregar coisa, esse entregar coisa é coisa diferente de dinheiro, entregar coisa diferente de dinheiro, e pagar quantia. Vejam, meus amigos, essencialmente, não tem diferença nenhuma. É a mesma coisa. O que o direito processual fez aqui? O direito processual juntou o que no direito material era tratado de modo distinto. Obrigação de fazer, obrigação de não fazer. Vem aqui, vou juntar vocês num grupo só. E separou o que no direito material era tratado junto, era tudo no direito, na obrigação de dar. Então, continua 3, eram 3 no direito material, 3 no direito processual. Porque nós juntamos 2 em uma e nós subdividimos uma em 2. Aí, naturalmente, você está se perguntando assim, mas por que fez isso? Todo esse enredo, meus amigos, é para separar e para tratar de um modo diferente a obrigação de pagar quantia. No direito processual não ia dar certo tratar de um modo tão genérico assim a obrigação de dar. A obrigação de fazer e de não fazer é possível você tratar de um modo uniforme. Então, tem um capítulo próprio da execução das obrigações de fazer e não fazer. Tem um capítulo próprio das obrigações de entregar coisa diferente de dinheiro. E tem um outro capítulo das obrigações de pagar a quantia. Naturalmente, é muito diferente você executar a obrigação, sei lá, de entregar um navio e de entregar 10 mil reais. Entregar coisa diferente de dinheiro é diferente de entregar dinheiro. Então, essa é uma peculiaridade específica, é uma peculiaridade, um detalhe. Então, na certeza da obrigação, você tem que definir qual é a espécie da obrigação, qual é o próprio conteúdo da obrigação. Então, a obrigação é de fazer. Tá? É fazer o quê, cara pálida? A obrigação é de entregar coisa, ok? Então, agora só falta dizer qual é a coisa. Então, o próprio objeto em si
e a definição do vencimento ou eventual condição existente. Tanto assim o é que o artigo 798, inciso 2º, ele tem uma previsão no 798, inciso 2º, como um todo, tem várias previsões. O 798, inciso 2º, ele trata da petição inicial na execução. E aí, na petição inicial na execução, o legislador ele vai, portanto, determinar que o exequente indique esses elementos que definem a certeza da obrigação. Uma complementação da certeza da obrigação é a liquidez da obrigação. Porque a liquidez da obrigação significa a atribuição da extensão da obrigação. Então, quando se diz liquidez, certos objetos, certas obrigações admitem variações quanto à qualidade ou a qualidade. Um exemplo clássico é a obrigação de pagar quantia. Por mais que você defina que a espécie é pagar quantia, que você tem que pagar em reais, se você não definir qual é o exato valor, se você não precisar, o que se chama aqui de quantum debeatur, o quantum debeatur, qual é o valor devido, debeatur, qual é o valor devido exatamente, não é possível se exercer a tutela executiva, porque é imprescindível que o juízo saiba, até para que se possa te retirar o estado juiz da inércia, para que se possa prestar a jurisdição, quanto que ele está sendo chamado a satisfazer aquela obrigação. Então, em algumas obrigações, nas obrigações que se admite variação de qualidade / quantidade, o atributo da certeza, da perfeita identificação quanto à obrigação, é necessário definir a extensão do objeto da obrigação, e essa definição, essa especificação em relação ao objeto, a quantificação, a precisa delimitação da quantificação do objeto, é precisamente a ideia de liquidez. Eu não vou me aprofundar muito aqui na ideia de liquidez, por quê? Porque esse vai ser o nosso elo, o ponto de contato com um outro tópico da disciplina, que é justamente uma fase incidental que pode ter no processo, que é liquidação de sentença. Então, o que eu posso e tenho que dizer aqui para os senhores é o seguinte: nos títulos executivos extrajudiciais, esses 3 atributos, a certeza, a liquidez e a exigibilidade, eles devem se fazer presente sempre, com certeza, não tem como fugir. Senão não se pode prosseguir com a execução. Assim como não se pode cogitar de dar seguimento a uma execução sem título executivo, nulla executio sine titulo, não se pode dar prosseguimento a uma execução por título extrajudicial sem que no título extrajudicial se tenha a perfeita definição desses atributos da obrigação. E aí o artigo 803 vai prever isso no inciso 1º. Artigo 803, inciso 1º. É nula a execução se o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível. Então, o título executivo extrajudicial
deve conter os 3 atributos, ok? Observação importante, que é o nosso link aqui para o próximo tópico da disciplina. Os títulos executivos judiciais podem deixar de ter a liquidação. Excepcionalmente, é possível que se tenha. Nós já vimos que título executivo não é apenas sentença, né? Mas esse tópico ele é em geral chamado como sendo sentenças ilíquidas. Sentenças ilíquidas. Isso é um fenômeno excepcional, mas possível. E nós vamos tratar das sentenças ilíquidas e, consequentemente, da liquidação logo adiante. Ok? Pois bem. E o último atributo da obrigação é a exigibilidade. A exigibilidade da obrigação consiste na contemporaneidade, na atualidade do dever de cumprir com a obrigação. Ou seja, é necessário demonstrar a existência do inadimplemento. Eu falei tanto com os senhores que a execução no sentido processual, ela pressupõe, ela tem implicitamente a ideia de inadimplemento, de um descumprimento voluntário, tanto que na execução, no sentido processual, é irrelevante a vontade do devedor. O inadimplemento é um pressuposto e um requisito essencial da tutela jurisdicional executiva. De modo que, se ainda há prazo para o pagamento voluntário por parte do devedor, e por que ainda haveria prazo? Porque não se chegou à data do vencimento, ainda não se consumou o termo final, pois então aquela obrigação não é exigível do ponto de vista processual. A exigibilidade, portanto, meus amigos, consiste no alcance do termo final para o pagamento voluntário ou na implementação de uma condição. Condição aí é direito material na veia, né, senhores? Condição que os senhores sabem bem, pode ser suspensiva ou resolutiva. O que importa para a gente aqui, portanto, é que na exigibilidade a obrigação a ser executada não pode estar sujeita nem a termo. O devedor não pode ter prazo voluntário para pagar. Exemplo, uma duplicata. O cara, para propor execução hoje, a duplicata não pode se vencer mês que vem. Pô. Ela é inexigível do ponto de vista processual hoje. Né? E se, por exemplo, se eu falei para minha filha que eu vou dar um carro para ela, se e quando ela for aprovada, sei lá, no direito da UERJ, e hoje ela conta uma com 13 anos e outra com 7 anos, 6 anos, faz 7 semana que vem, e não estamos aqui falando de nenhuma ponte de Miranda da vida, ou seja, não foram aprovadas ainda, a condição não se implementou. Então, eu não devo para elas. Eu nem cheguei a prometer isso ainda. Mas se viesse a ter esse tipo de promessa, de obrigação unilateral, a obrigação não teria se implementado. Então, a obrigação ainda estaria suspensiva, né? Em suspenso. Não teria implementado. Então, para maiores informações sobre condição suspensiva, vejam lá os artigos 330 e qualquer coisa do Código Civil, acho que é o artigo 332 do Código Civil, artigos e artigo 125, condição suspensiva. Mais precisamente, vou botar o artigo 125 do Código Civil e a condição resolutiva, artigo 127 do Código Civil,
enquanto não operada, enquanto ainda sujeita à condição, não é exigível do ponto de vista processual, o que significa dizer que a parte ainda pode cumprir voluntariamente, enquanto ainda estiver sujeito a termo ou a condição, tá certo? Então, quanto aos atributos da obrigação, esses são os 3 atributos que os senhores precisam ter conhecimento, com a ressalva, como eu havia comentado com os senhores, quanto à liquidez. Vou fazer agora com os senhores considerações sobre a sentença ilíquida.